Conexão Unicinos. Apoio Loja Peju. Olá, hoje é sábado, 7 de junho. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. No programa de hoje, no estúdio, você confere uma entrevista sobre a lei que torna crime o preconceito contra portadores do vírus HIV. Na agenda cultural, você fica por dentro de dicas de atrações para aproveitar os próximos dias na região. A gente relembra também os assuntos que foram destaque no Conexão desta semana. E ainda tem os detalhes da previsão do tempo para o domingo em todo o estado. Eu sou Jéssica Zang. Eu sou Joyce Reures. O Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. No início desta semana, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei nº 12.984, que define como crime a discriminação de portadores do vírus HIV. Essa e outras ações buscam coibir a segregação da comunidade soropositiva no estado e no país. E para entender melhor o assunto, recebemos aqui no estúdio Ricardo Charão, diretor adjunto do Departamento de Ações de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, e também com a gente José Hélio Costa Longa, ativista das causas que envolvem a comunidade soropositiva aqui no estado. Olá, sejam bem-vindos à Conexão. Olá, tudo bem? Tudo bem. Bom, Ricardo, então para a gente começar essa conversa, a gente queria saber a sua opinião, então, em relação a essa lei, né? De fato, ela deve vir para melhorar essa questão aqui no nosso país? Isso, então, no início dessa semana, a presidenta Dilma sancionou, né, a Lei 12.984, que, junto com um conjunto já de outros dispositivos legais, visa assim, coibir ações de discriminação contra pessoas que vivem com HIV e AIDS. Sem dúvida alguma, é um processo de longo tempo já de negociação no Congresso Nacional e fundamental para a gente, a partir do marco legal, com outras ações de educação para a sociedade de forma geral, poder enfrentar essa questão persistente que se mantém após 30 anos de epidemia de HIV/AIDS no Rio Grande do Sul, que é a discriminação infundada, né, contra pessoas que vivem com o vírus. Uhum. E, José, essas ações afirmativas são bem recebidas pela comunidade soropositiva? Bom, isso é o que todos nós, soropositivos, pessoas vivendo, esperávamos. Bem como o movimento, acho que bem como toda a sociedade, e com isso acho que vai mudar muita coisa, pelo menos é o que se espera. Como o Charão já comentou, durante esses 30 anos, que são 3 décadas, o estigma e o preconceito ainda é o que mais nos mata. E através desta lei, que depois de 11 anos se conseguiu aprovar. E com isso, vamos ver agora como é que vai ser, porque ela vai fazer com que a gente tenha os direitos, né, adquiridos, que são nossos e que uma grande parte das vezes foram esquecidos, que nos são tirados. Porque quando as pessoas com HIV se veem, estão numa morte civil, perdem o trabalho, perdem direitos, a sua vida social. Então, acho que esta lei vem nos auxiliar muito e mudar talvez até o próprio quadro do estigma e do preconceito, que é o que nós vamos ter que trabalhar, e com isso a sociedade vai ter que estar entendendo, porque o HIV e a AIDS é uma doença crônica, sem cura ainda, e que muda muito nos conceitos das pessoas, mas ela é só uma doença. Só que ela é toda permeada de estigmas e preconceitos, e que nós não mudamos. E acho que o nosso grande enfrentamento hoje é mudar esse estigma e esse preconceito. E essa lei, então, vem para regulamentar esses direitos, né? Mas, além da lei, que outras ações a gente poderia também pensar, né, para ajudar nesse sentido? Que nem você estava comentando sobre ações educativas, né? Acho que falta também um pouco de informação e mesmo conhecimento das pessoas em relação a isso. Isso, na verdade, assim, nós já temos mais de 30 anos de epidemia de AIDS no Brasil, né, ou de presença documentada do vírus HIV entre nós.
E, nesse sentido, assim, ao longo desses 30 anos, nós tivemos muitos avanços no campo do diagnóstico, no campo do tratamento. Enfim, o avanço científico foi imenso nesses 30 anos. Todavia, assim, algumas coisas ainda persistem. Uma delas é a questão do estigma e do preconceito, como o Zé muito bem colocou. Por quê? Talvez pelo fato de que inicialmente a epidemia de HIV está muito associada com alguns grupos sociais muito discriminados, né? Comunidade homossexual, pessoas usuárias de droga injetável, prostitutas. Só que hoje, quando você vai olhar quem são as pessoas infectadas pelo vírus HIV, você vê que a epidemia está num outro momento, né? São pessoas heterossexuais, usuários de drogas legais como álcool, né? Enfim, aquela pessoa vista pela sociedade como o cidadão de bem, vamos dizer assim. E, de forma geral, o nível de informação que a sociedade tem sobre as formas de prevenção ao vírus, como o uso do preservativo masculino ou feminino e outras questões, ele é muito satisfatório. A questão está, de um lado, assim, as pessoas assumirem uma parcela de responsabilidade pelo seu autocuidado e pelas pessoas com quem se relacionam, e, de outro, entender que é isso que o Zé muito bem coloca, ou seja, é uma doença com a qual se vive, mais uma, né, com a qual nós, seres humanos, convivemos diariamente na sociedade. Então, assim, o estigma e o preconceito está muito relacionado a quem se acredita viver com o vírus, ou seja, há uma leitura moral da doença, né? E essa questão, é claro que a lei ajuda e contribui, mas ela precisa ser enfrentada com campanhas de informação, com sensibilização da sociedade. Afinal, é cada vez mais comum no estado do Rio Grande do Sul nós temos famílias onde pelo menos uma pessoa vive com HIV. Uhum. Bom, e José, existe resistência de alguma forma quando o assunto são essas ações para pessoas soropositivas? Por parte da comunidade, também dos órgãos públicos, tem alguma resistência? Olha, resistência sempre tem, né? Porque no imaginário das pessoas não mudou. Então, tu continua com o famoso estigma e o preconceito. E esta lei vem ajudar a coibir esses abusos e essas ações, como, por exemplo, dentro do mercado de trabalho. Nas escolas também, né? Nas escolas, nos editais para concursos, principalmente públicos, de Forças Armadas, que todos os anos a gente está sempre em campanha junto ao Ministério, junto às 3 instâncias de governo, sobre o porquê que está em editais lá fazer o teste do HIV, sendo uma das exigências. Bem como também a própria escola, que a gente já falou, e também quando é negado dentro do próprio serviço de saúde a assistência a uma pessoa vivendo com HIV/AIDS. Isso é muito corriqueiro. Tem HIV, a gente não pode atender, ou então isso não é para aqui. Então, essas coisas eu acho que a lei vem nos trazer mais segurança. Mas, como disse o Ricardo, isso tem que ser trabalhado, e muito bem trabalhado. Com campanhas, com informação, com a ação dos próprios meios de comunicação, como a gente está fazendo aqui, e trazer à tona isso para as pessoas saberem. E, na real, as pessoas têm que entender o que é o viver com HIV/AIDS, o que é a AIDS. Né? E todas as pessoas, hoje, em atividade sexual, que hoje é cada vez mais precoce, elas podem se infectar pelo vírus do HIV. Então, ninguém está livre disso, né? Tem que quebrar esse preconceito. Ela não tem cara, ela não tem jeito, ela não tem coração, ela não tem sexo, não tem nada. A epidemia mudou. No início eram os homens, principalmente homens homossexuais, usuários de drogas, os profissionais de sexo, mulheres e homens. Só que hoje mudou. Hoje nós estamos praticamente 1 a 1, uma mulher para um homem vivendo com HIV/AIDS. Então, a gente tem diferenças. Como no Rio Grande do Sul, temos diferenças.
e que até está sendo buscado respostas do porquê Rio Grande do Sul ser o primeiro na lista. Como a gente gosta de ser o primeiro lugar em tudo, só que acho que esse é o primeiro lugar que nós não deveríamos ter, que não é positivo, é negativo. Bom, com certeza a lei vem então para ajudar, mas também não vai parar por aí, ainda tem muitos desafios, né? A luta continua. E a gente agradece então a presença de vocês, as informações e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigado. E contamos com vocês. E a gente também espera recebê-los aqui novamente para poder falar um pouco mais sobre esse assunto. Obrigada. E no próximo bloco, então, você confere as dicas da agenda cultural. Logo mais, depois do intervalo, a gente já volta.